Paz do Senhor com todos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que hoje tem o título de Verdadeira Ciência, e nós sabemos que a nossa Escola Sabatina não é outra coisa senão o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, através de perguntas e respostas. Assim que não saia, por favor, são somente 20 minutos. Fique até o final e então nós veremos muitas lições que nós aprendemos através da Palavra de Deus. Compartilhe também com seus amigos, com seus parentes, se inscreva no canal, coloque o seu like, isto vai ajudar para que outras pessoas também possam ouvir a Palavra de Deus. Sejamos verdadeiros missionários para Cristo, amém? Bom, vamos então lá, o título Verdadeira Ciência. Vamos ler um versículo de introdução que está no livro de Jó, capítulo 28, e o versículo é o 18, nos diz: não se fará menção de coral nem de cristal, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Olhem, as pérolas é muito caro. No entanto, adquirir a palavra do Senhor, a verdadeira ciência que vem da palavra do Senhor, é mais valiosa do que as pérolas. Continuamos. Esse é o tesouro que se acha nas Escrituras. A Bíblia é o grande livro de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Esquadrinhando a palavra de Deus, todo ramo de conhecimento pode ser encontrado e, sobretudo mais, encerra a ciência das ciências, que é a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Que coisas surpreendentes a verdadeira ciência revela? Vamos para 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Nos diz assim: estas coisas vos escrevo, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. Então, que coisas surpreendentes a verdadeira ciência revela? Ela nos revela a salvação. Ela nos revela que nós temos a vida eterna, que podemos ter a vida eterna. Por isso que nós víamos lá no começo, na introdução, que a Bíblia, ela é a fonte de riqueza, da sabedoria infinita, que lá encerra, ou seja, aqui na Bíblia encerra a ciência das ciências, que é a ciência da salvação. E por isso nós estamos vendo aqui neste versículo que diz: para que saibais que tendes a vida eterna. Falando, logicamente, dos que temos aceitado ao Senhor Jesus e dos que temos entregado a nossa vida a Ele. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, faça essa decisão agora, que é a melhor decisão que você pode fazer, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 11, onde diz: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, precisamos ter Jesus na nossa vida para que possamos ter essa certeza da vida eterna. Na pequena explicação abaixo da nossa nota nos diz: ao sobrevirem nuvens entre a vossa alma e Deus, quando tudo ao vosso redor parece sombrio e repulsivo, quando o inimigo está pronto a roubar a alma, a sua integridade para com Deus e a verdade, e quando o erro sobressai plausível e atraente, então é tempo de orar e exercer fé em Deus. Nutrindo a fé, a alma é habilitada a erguer-se acima de si mesma e penetrar na treva infernal que o inimigo lança através do caminho de toda a alma que está lutando por uma coroa imortal.
Então, o inimigo ele sempre vai estar trabalhando para nos separar de Cristo, para colocar como umas trevas, uma dúvida na nossa vida, para roubar da nossa alma a integridade para com Deus. Então, nesse momento, quando nós nos sentimos que o inimigo está querendo nos separar ou está nos separando de Deus, é o momento de orar, é o momento de exercer a nossa fé em Deus, é o momento de nos aproximar mais a Deus, pois somente Deus pode nos dar poder para vencer o inimigo, porque nós estamos lutando por uma coroa que não é corruptível, mas por uma que é incorruptível, uma coroa imortal. Vamos para a pergunta número 2. Que esperança é produzida como consequência? Colossenses capítulo 1, versículo 5 nos diz: por causa da esperança que você está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Na pergunta anterior, nós vimos que o Senhor nos diz: vós já tendes a vida eterna. Só que, na verdade, a gente ainda pode morrer neste mundo. Então, a gente se pergunta, então, como é que eu tenho a vida eterna? Não, essa vida eterna está reservada. Por isso que está dizendo aqui, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E Jesus, em uma ocasião, em João capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, enquanto estivermos neste mundo, ainda vamos morrer. No entanto, aquele que morre em Cristo, morre com uma esperança de que essa vida eterna está reservada. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os céus para essa vida imortal, onde já não haverá mais lágrima, nem dor, nem clamor, onde viveremos para sempre junto ao nosso Salvador Jesus. Vou ler aqui a pequena explicação aqui embaixo, diz assim: verifico que tenho de combater o bom combate da fé a cada dia. Tenho de exercitar toda a minha fé e não descansar no sentimento. Tenho de agir como se soubesse que o Senhor me ouve e me responde e me abençoa. A fé não é feliz impulso de sentimento, é simplesmente pegar a Deus, pegar em sua palavra, crer que Ele cumprirá suas promessas, porque Ele o disse que o faria. Deus não falha, o que Ele promete, Ele cumpre. Agora, o que nós temos que perguntar é: será que eu estou cumprindo, a minha parte? Só que aqui está falando especialmente de que temos que combater um combate todos os dias, uma luta todos os dias. E então, nessa luta, nós temos que agir como se Deus me ouve, como que Deus me responde e como que Ele me abençoa. Ou seja, tenho que crer, não como, mas na verdade eu tenho que crer que Ele me ouve, que Ele me responde, que Ele me abençoa, mesmo que eu não sinta. Eu achei muito interessante uma partezinha do parágrafo do livro O Caminho ao Redentor, onde diz que nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, não porque o sinta, mas porque Tu prometeste. E é assim, às vezes nós confiamos no nosso sentimento, e o sentimento não é guia seguro. Simplesmente creiamos no Senhor e peçamos a Ele que nos ajude a confiar, e o sentimento, ele virá como consequência. Terceira pergunta: que confiança e segurança estão disponíveis para todas as pessoas na terra? 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então, qual é a confiança e segurança que estão disponíveis para todas as pessoas na terra? Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A verdadeira fé, a verdadeira oração,
Quão fortes são! São como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor, fé e confiança em Deus. Acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Assim, em lugar dos nossos próprios caminhos, Ele nos leva a preferir os seus caminhos. Então, precisamos ter essa fé verdadeira, oração verdadeira, para que realmente nós tenhamos esse poder do alto para vencer. Pergunta número 4. O que é necessário para o cumprimento das promessas de Deus? O que é necessário para o cumprimento das promessas de Deus? Todos nós gostamos que Deus cumpra com as suas promessas. E às vezes pensamos que Ele não cumpre. Mas não é que Ele não cumpre, Ele sempre cumpre com as suas promessas. Às vezes nós falhamos nas condições. Vamos ver João 9:31. Nos diz: sabemos que Deus não ouve os pecadores. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Agora fica a pergunta, né? Como assim que Deus não ouve a pecadores? E nós todos, não diz a Bíblia que todos somos pecadores? Quando a Bíblia fala neste sentido pecadores, está se referindo não a ser pecadores de nascimento, mas sim a pecadores que vivem em pecado, na verdade, né? Ou seja, pessoas que vivem pecando porque querem viver pecando. Nesse sentido que diz aqui, sabemos que Deus não ouve a pecadores, ou seja, pessoas que vivem pecando e não querem se afastar do seu pecado, tá? Mas, por isso diz aqui, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Então, o que nós precisamos, ou o que é necessário para o cumprimento das promessas de Deus? É necessário que tenhamos o temor de Deus e nós estejamos prontos para cumprir com a sua vontade. Há muitas pessoas que reclamam vitórias e bênçãos especiais para que possam fazer alguma coisa apreciável. Para esse fim, estão sempre sentindo que lhes é necessário empenhar-se numa exaustiva luta com orações e lágrimas. Quando tais pessoas escudrinharem as Escrituras com espírito de oração, para conhecer a expressa vontade divina e pô-la em prática de todo o coração, sem reserva alguma, nem condescendência de qualquer espécie, encontrarão descanso. Devem fazer a obra que se lhes apresenta, recebendo a plenitude da graça de Deus, que é prometida a todos os que o pedem com fé. Certo? Aqui não está dizendo que é mal a gente orar e derramar as nossas lágrimas. Não é isso que está dizendo. O que diz é que tem pessoas que às vezes, não entregam totalmente, né, a sua vida ao Senhor. Às vezes ainda tem alguma falha, algum defeito que não conseguem vencer e acham que somente orando e chorando é ali que vão vencer, mas ainda não encontram descanso. Por que não encontram descanso? Porque ainda não têm abandonado aquele pecado. Mas se aquela pessoa orar, chorar na presença de Deus, pedir o seu poder, que certamente Ele dará, e ela se propor em fazer a vontade de Deus, em abandonar aquele pecado, então a pessoa vai receber descanso. É isso que está falando na última parte da nossa notinha, diz aqui, ó, diz assim, sem reserva alguma, quando tais pessoas escudrinharem as Escrituras com espírito de oração, para conhecer a expressa vontade divina e pô-la em prática de todo o coração, sem reserva alguma, nem condescendência de qualquer espécie, encontrarão o quê? Encontrarão descanso.
Deu para entender? Então, às vezes, a gente não encontra descanso porque a gente ora, mas não queremos abandonar aquelas coisas que estão nos aprisionando, que estão nos acorrentando. Então, precisamos entregar nossa vida totalmente a Deus e pedir a Ele o seu poder e decidir abandonar aquilo que não é conforme a vontade de Deus. Desta maneira, a oração terá a sua atuação na nossa vida. Pergunta número 5. Quem não peca e o que torna isso possível? 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E aqui na minha versão diz: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha aí. O guarda também aqui na lição diz: o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Então, quem não peca? Quem não peca? Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É essa pessoa, aquele que renasce, que tem um novo nascimento, que passa pela experiência do novo nascimento. Não é que ele, aqui quando diz não peca, não quer dizer que nunca mais vai pecar, mas que ele não vive pecando, como diz esta versão. Ou seja, não é o seu hábito viver no pecado. Em algum momento pode ser que caia no pecado, mas ele pode se arrepender e a sua vida não vai ser uma vida de pecado, certo? Isso podemos ver em 1 João capítulo 2, o versículo 1, onde diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, advogado temos para com o Pai, a Jesus Cristo justo. Quer dizer, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é que não pequemos. O Filho de Deus não tem que ter isso na sua mente. O pecado não está na sua mente. Mas em algum momento pode até cair pela tentação. Mas ele não vive pecando. Não é uma vida de pecado. Essa expressão que dizem os cristãos muitas vezes: a gente peca em todo momento, estamos pecando todo momento. Não, então não é filho de Deus, porque o Filho de Deus não pode viver pecando, né? Agora continua, diz: sigamos o Salvador em sua simplicidade e renúncia. O homem do Calvário seja por nós enaltecido pela palavra e pela vida santificada. Nós devemos exaltar o nosso Salvador pelas nossas palavras e pela nossa vida santificada. O Salvador chega muito perto dos que se consagram a Deus. Se já houve um tempo em que necessitássemos a atuação do Espírito Santo no coração e na vida, esse tempo é o atual, é agora. Asseguremo-nos desse poder divino para termos a força de viver uma vida de santidade e de renúncia, porque na verdade temos que renunciar a muitas coisas do mundo e viver uma vida de santidade. Pergunta número 6. O que as Sagradas Escrituras dizem sobre isso? Sobre isso o quê? Sobre o que a gente viu na pergunta anterior, que é o que nasce de Deus não peca, né? Então, o que as Escrituras dizem sobre isso? Diz assim Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, está dizendo que Ele nos gerou pela palavra da verdade. É como se nós tivéssemos renascido de novo, para agora viver de acordo à vontade de Deus. Então, a palavra de Deus fala que Ele nos gerou, nos deu um novo nascimento e nos fez como primícias das suas criaturas. Então, já não somos mais filhos do mundo, já não podemos ser chamados ímpios, seremos chamados filhos de Deus. É isso que diz na nossa explicação em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 20, que nos diz assim: a todos os que o recebem, dá Ele poder para se tornarem filhos de Deus. Esse é um versículo, né, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. E nos diz: a regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. É apertado e estreita a porta pela qual ali se entra,
mas por ela devemos guiar homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes que para serem salvos precisam de coração novo e novo espírito. Os velhos hereditários traços de caráter têm de ser vencidos. Os desejos naturais do coração têm de ser transformados. Todo engano, falsidade, maledicência têm de ser postos a um lado. A vida nova que torna semelhantes a Cristo homens e mulheres é a que deve ser vivida. Então, na verdade, o que nós precisamos? De andar com Cristo. Porque sem Cristo não poderemos vencer nenhum mau hábito. Então não há maneira também de nós vivermos com Cristo e a nossa vida não ser transformada. Por isso que aqui diz a regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. Por quê? Porque quem tem Jesus, a vida é transformada. É impossível que alguém tenha Jesus e a sua vida continue sendo a mesma. Então é impossível entrar no céu com todos os nossos maus traços de caráter, com todos os maus hábitos, porque se temos ainda isso é porque estamos sem Jesus e sem Jesus não há salvação. Vamos para a pergunta número 7. Que conhecimento maravilhoso e sublime mostra a verdadeira perspectiva da vida? 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, que conhecimento maravilhoso e sublime mostra a verdadeira perspectiva da vida? Que maravilha, a certeza que somos de Deus, que maravilha, esse é o conhecimento maravilhoso, que nós somos de Deus. O mundo pode jazer no maligno, mas nós somos de Deus. Claro que o nosso desejo é trazer pessoas do maligno para Deus, para que elas também tenham a alegria de servir a Deus. A nossa notinha nos diz, os primeiros 4 preceitos do decálogo não dá margem que separemos de Deus os nossos afetos. Nem coisa alguma deve partilhar nosso supremo deleite nele. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos do nosso caminho tudo aquilo que está nos separando de Deus, né? Então, para que nós possamos ter uma experiência mais profunda com Deus, precisamos separar da nossa vida tudo aquilo que nos separa de Deus. Já se pôs a perguntar? O que está me separando de Deus? Paremos um pouco, nos demos uns minutos para pensar. O que está me separando de Deus? E então tome a decisão. Tomemos a decisão de nos separar daquilo que nos separa de Deus, para que a nossa experiência cristã seja uma experiência verdadeira. Então, vamos para o nosso final. A verdadeira ciência, que é o título da nossa lição, me dá a certeza da vida eterna. A verdadeira ciência que está na palavra de Deus mantém viva a esperança do céu no meu coração. A verdadeira ciência nos dá a confiança que se nós pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. A verdadeira ciência, ela vai me mostrar na palavra de Deus as condições para que eu possa receber as promessas, que eu tenho que temer a Deus e estar disposto a fazer a sua vontade para que Ele cumpra as promessas na minha vida. A verdadeira ciência também que está na palavra de Deus, ela me ensina que como filho de Deus, eu não posso viver em pecado. Em algum momento, se eu cair, eu tenho que voltar ao meu advogado Jesus, mas a minha vida não vai ser uma vida de pecado, né? A minha vida será uma vida de santidade. A verdadeira ciência me mostra também que somos primícias das suas criaturas, que Ele nos dá para que nós possamos viver aqui já como filhos de Deus, vivendo conforme a sua vontade. A verdadeira ciência me mostra que nós somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno, mas que nós, no meio dessas pessoas que servem o maligno, nós somos filhos de Deus e que devemos viver como filhos de Deus,
Querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã, vamos nos assegurar da mão de Cristo. Com Ele nós estamos seguros e com Ele nós vamos viver como seus filhos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça para que sempre possamos estar animados em servi-lo, em amá-lo e em falar dele a outras pessoas, tirar almas do mundo para Cristo. Em nome de Jesus, amém.